O Brasil Justiça desta semana vai discutir a resolução do CNJ 125 de 2010, que aborda a política pública de tratamento adequado de conflitos, a capacitação e remuneração de conciliadores e mediadores e também o procedimento da mediação. A nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Valéria Lagrasta. Magistrada há 20 anos, é integrante da Comissão de Mediação e Conciliação da MB. Na Associação Paulista de Magistrados, ocupa o cargo de conselheira. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui e ainda mais para falar de um tema que me é tão caro e que há tantos anos eu venho trabalhando, desde 2004 com a mediação, então é muito bom a gente poder divulgar a ideia. Qual a inovação que a Resolução 125 do CNJ trouxe para o Judiciário? Então, trouxe a possibilidade de nós trabalharmos dentro do judiciário com a mediação, que é esse método de solução de conflitos pouco conhecido ainda no Brasil e que já é utilizado e muito, em outros países e que tem beneficiado muito a população. Então, essa possibilidade da gente trabalhar tanto dentro do processo já em andamento, quanto numa fase anterior à propositura da ação, possibilitando que as pessoas possam então resolver seu conflito pela mediação. Como funciona o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, criado pela Resolução 125 do CNJ? O centro ele funciona como um grande centro de solução de conflitos mesmo, assim, um tribunal multiportas, que é uma ideia que vem dos Estados Unidos, e também tem um lado que é a parte de cidadania, de possibilitar a disponibilização para a população de serviços de cidadania, como obtenção de documentos, como título de eleitor, carteira de identidade, passaporte, e também alguns serviços que o Estado e a Prefeitura costumam ter, como assistência social, cesta básica, algum apoio necessário para idoso. Então, dependendo do tipo de parceria que é feita entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, Municipal, Estadual ou até com a Polícia Federal, a gente pode disponibilizar vários tipos de serviços. Então, esse centro, ele tem 3 setores. Ele tem um setor de solução de conflitos processual, que é para atender a mediação e a conciliação quando já tem um processo em andamento. O pré-processual, que possibilita que a pessoa então seja atendida ali pelo servidor e se ela tiver um conflito, ela possa tentar desde logo uma conciliação, uma mediação, sem ingressar com a ação. E tem essa parte de cidadania, que é um terceiro setor. Esse centro, ele funciona em todos os estados ou não? A Resolução 125 estabeleceu que deveria ter a instalação desses centros em todos os estados, que cada tribunal deveria então lutar para que isso fosse instalado. Infelizmente, alguns estados ainda não conseguiram, então não são todos que têm. E alguns têm mais centros e outros menos. São Paulo tem cerca de 140 centros hoje, já tem bastante comarcas, cidades com centros. O serviço é de graça? O serviço é gratuito e permite, então, a solução do conflito de uma forma mais rápida, Porque a pessoa, às vezes, pode até procurar sozinha o centro, ser atendida pelo servidor e marcar a sessão de mediação. Aí, no dia da sessão, se ela quiser ir com o advogado, ela pode ir, senão não precisa, Aí, também, se a outra parte comparecer com o advogado, o mediador vai tentar, então, verificar um advogado de plantão para que aquela que veio sem também tenha a assistência. O atendimento é realizado em todas as varas? O centro ele funciona como uma unidade judiciária, como se fosse uma outra vara do fórum, mas ele atende todas as varas. Então, qualquer juiz daquela cidade, se tiver um processo que ele entenda que cabe ali uma composição, que tem a possibilidade das partes se entenderem, ele pode remeter pro Sejusc e aí vai ser marcada uma sessão de conciliação ou de mediação. O que é preciso para um atendimento adequado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania? É necessário que nós tenhamos, então, trabalhando nesse centro, um servidor, um funcionário bem treinado e que goste de atender o público, porque é basicamente o que ele vai fazer, e que ele também entenda o que é conciliação e mediação, para ele poder fazer essa triagem e encaminhamento, das partes para o método adequado, e também conciliadores e mediadores bem capacitados, porque é disso que depende o bom funcionamento do centro. Se eles tiverem uma boa capacitação, eles vão atender adequadamente a população e as pessoas vão conseguir resolver seus conflitos de uma forma mais célere e mais adequada. Qual é o reflexo da política pública no número de ações em andamento?
O objetivo principal da política pública é o acesso à justiça, é o acesso da população ao poder judiciário. Então, também assim, o direito da pessoa ingressar no judiciário, mas o direito dela sair com uma solução célere, justa e adequada. Então, a porta de entrada é ampla por causa do benefício da assistência judiciária gratuita, mas hoje, até agora, a gente tinha só uma porta de saída que era a sentença. A ideia é ampliar a porta de saída, tendo a conciliação, a mediação, a sentença e outros métodos, talvez, que a gente possa utilizar, que já vêm de outros países. Mas o que a gente tem que pensar é exatamente isso, que diminui, como consequência reflexo, o número de processos em andamento, porque se você consegue resolver de uma forma mais rápida, ou até antes de ingressar com a ação ou conflito, isso evita a propositura de novas ações. Mas é uma consequência reflexa que vem junto com essa abertura do acesso à justiça. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Valéria Lagrasta, vai falar sobre a capacitação e remuneração de conciliadores e mediadores. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, realizado pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a MB. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na sede da MB em Brasília. 30 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à MB. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a resolução do CNJ 125 de 2010, que aborda a política pública de tratamento adequado de conflitos. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Valéria Lagrasta, vai falar sobre a capacitação e remuneração de conciliadores e mediadores. Doutora Valéria, como é que é feita hoje a capacitação de conciliadores e mediadores para atuarem no judiciário? Então, depois da resolução 125, a gente estabeleceu no anexo 1 da resolução, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar na redação também, que deveria ter uma capacitação básica para o mediador e o conciliador começarem a atuar no judiciário, e depois o juiz, esse juiz coordenador desse Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, deveria exigir cursos de reciclagem, aperfeiçoamento, um grupo de supervisão para supervisionar o trabalho dele. E aí, com isso, então, ele poderia se aprimorar, por exemplo, na mediação familiar, na mediação empresarial, na mediação civil, e ia estudando um pouco mais. Infelizmente, depois que teve a resolução, veio uma emenda à resolução, a emenda número 1 de 2013, no início de 2013. E essa emenda acabou mudando um pouco o formato da capacitação e remeteu para uns slides, um material que estaria no site do CNJ, e esse material ele é um material muito limitado. Então, começou a se fazer uma capacitação por videoconferência, para o estudo à distância, que não é muito bom isso para o ensino da mediação, e começou a não se exigir essa reciclagem, essa continuação do estudo do mediador. Então, hoje a gente está tentando resgatar isso, até a Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados, a INAM, Escola Nacional de Mediação ligada ao Ministério da Justiça, e o próprio CNJ, eles têm um termo de cooperação, e então hoje a gente está tentando reavaliar esse curso e refazer ou fazer um outro formato, para trazer um curso mais completo e que realmente forme o mediador. O trabalho desenvolvido é satisfatório? Então, o que a gente notou, exatamente por causa dessa capacitação mínima, que era muito mínima, é que o trabalho não vinha sendo satisfatório. Em muitos lugares, então, o conciliador estava atuando basicamente como atuava o conciliador antigamente, que não tinha nenhuma capacitação. Então, as pessoas chegavam na sessão e ele simplesmente pergunta, doutores, ou pergunta para as partes, tem acordo? Não tem acordo? Só isso, e não trabalha o conflito, que é o objetivo da mediação.
Então, muitos acordos, às vezes, são feitos porque a pessoa mais simples, principalmente, ou de um nível cultural mais baixo, ela chega no fórum e ela se sente constrangida naquele ambiente, ela quer sair logo de lá porque ela nunca sofreu uma ação, ou ela nunca teve uma pena, e ela acha que aquilo é constrangedor para ela, principalmente em cidades pequenas, eles falam, a pessoa me viu entrando no fórum, isso é ruim para mim, para minha imagem. E aí ela se sente tão mal ali que ela quer sair rápido dali, de uma unidade judiciária, de um centro que é ligado ao fórum, e ela faz um acordo. Só que depois o que acontece? Faz esse acordo meio forçado, mal trabalhado pelo conciliador, pelo mediador, e depois não cumpre o acordo. E esse acordo gera execução. Então, por isso que a gente tem notado que muitos acordos são feitos, o número é grande, né, e se divulga isso amplamente, mas muitos desses acordos geram execução, que são outros processos. Então, não terminou o conflito. E a ideia da mediação, a mediação bem feita, é você conseguir trabalhar os verdadeiros interesses e necessidades das partes para que elas não voltem a litigar, para que o conflito termine de uma forma definitiva. É necessário capacitar de forma diferente conciliadores e mediadores? Sim, então isso também é uma coisa que alguns países consideram que mediação e conciliação são a mesma coisa. Chama tudo ou de conciliação ou de mediação. Mas no Brasil a gente não pode fazer dessa forma. Por quê? Porque a gente tem um histórico de conciliação. A gente sempre teve na nossa lei, no CPC, nos juizados especiais de pequenas causas, a conciliação. E a conciliação feita por pessoas nem sempre capacitadas, que se exigia só a vocação, reputação ilibada. Quer dizer, a pessoa tinha que ser um reconhecimento de uma pessoa séria e pronto, bastava isso. Então, e a conciliação, ela é diferente, então, para nós da mediação, porque a mediação nós trouxemos, a partir de 2004 e com a Resolução 125, essa outra forma de trabalhar o conflito, que já era feita nos Estados Unidos, no Canadá, e que é mais profunda, é mais complexa, exige técnicas específicas. Então, na conciliação, o conciliador pode sugerir soluções para o conflito, na mediação não, as próprias partes é que tem que conversar e chegar numa solução. Então, tudo isso interfere, então são formas diferentes de capacitar. Existe uma única forma de fazer mediação ou não? Não, então, inclusive a mediação, já diferente da conciliação, e mesmo dentro da mediação a gente tem tipos diferentes e formas diferentes de fazer, porque existem escolas diferentes de mediação que já se trabalha, né, já trabalham com isso em outros países. Então tem a escola transformativa, circular narrativa, a escola de Harvard, são formas diferentes. Então a transformativa, por exemplo, o objetivo é você transformar as pessoas para que elas no futuro consigam resolver seus conflitos, que eu entendo que é a melhor mediação, principalmente num conflito da área de família, por exemplo. O importante é você transformar as pessoas para que elas consigam resolver os conflitos futuros. Então, porque a pessoa se separa da outra, depois elas têm que cuidar do filho, tem um problema de alimentos, de visitas, então ajudaria elas a resolver o conflito. E tem, então, esses vários formatos. Por isso que, como no Brasil é novo, a gente deveria aprender todos esses tipos diferentes para poder ver o que se aplica melhor, e aqui cada estado pode ser que aplique uma forma que seja melhor para aquela realidade do estado, e aí verificar e conseguir construir uma mediação brasileira. Em alguns estados, os conciliadores e mediadores são remunerados. Em outros, não, são voluntários. Por que existe essa diferença? Então, porque, na verdade, a resolução não trouxe essa obrigatoriedade de remunerar, porque entendeu que seria recomendável que os estados estabelecessem a forma de remuneração, dependendo, então, de cada estado regulamentar por lei, que pode ser uma lei que agregue a remuneração, ligue a remuneração do mediador à lei de custas, então você remunera pelas custas do processo, ou pode ser um fundo do tribunal, como está se tentando em São Paulo, tem um projeto de lei. Tem alguns estados que estabeleceram que o mediador é concursado, então o mediador ele presta um concurso e vira um servidor do judiciário, né? E e em São Paulo mesmo, por enquanto, a gente trabalha com conciliadores e mediadores voluntários, quer dizer, eles não recebem nada, mas tem esse projeto de lei em tramitação, então por isso que é diferente. E como cada estado tem uma realidade, inclusive financeira, o CNJ não poderia interferir diretamente, então estabeleceu-se essa liberdade. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Valéria Lagrasta, vai falar do procedimento da mediação. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado do Acre é um desafio
a mais na carreira, porque nós vivemos em um estado em que os deslocamentos ainda são difíceis, algumas comarcas do estado do interior só são alcançadas por via aérea em aviões de pequeno porte ou às vezes por embarcações. Então levar justiça a esses lugares mais distantes do nosso estado é um desafio à parte, mas também é muito gratificante, porque você pode levar a justiça aonde o povo realmente está. E no estado do Acre nós temos um programa chamado Projeto Cidadão, que tem esse papel de levar não só o serviço judiciário, mas os serviços públicos em geral, na própria comunidade onde as pessoas vivem. É uma forma de aproximar o Poder Judiciário da população e é também uma forma de adquirir experiências inovadoras para a vida pessoal e para a vida profissional. Estão abertas as inscrições do curso Prisão e Detenção, o papel do Judiciário e as questões dos direitos fundamentais, promovido pela Escola Nacional da Magistratura. A capacitação vai ocorrer entre os dias 20 e 24 de outubro em Paris e conta com o apoio da Embaixada e da Escola da Magistratura da França. 2 vagas serão oferecidas aos magistrados. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de agosto no site www.enm.org.br. Para participar, é necessário ter fluência em francês. Mais informações no telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a resolução do CNJ 125 de 2010, que aborda a política pública de tratamento adequado de conflitos e a capacitação e remuneração de conciliadores e mediadores. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Valéria Lagrasta, vai falar do procedimento da mediação. Doutora Valéria, existe um procedimento para a mediação judicial? Então, não existe até hoje um procedimento para a mediação. Então, como a mediação é um instituto que veio também da área privada e a mediação é voluntária, quer dizer, a pessoa não é obrigada a se submeter à mediação, então não existe um procedimento engessado para se fazer. Então, a ideia era que as próprias partes fossem construindo também o procedimento ao longo, né, da sessão de mediação. Agora, para usar dentro do judiciário, tem que ter um mínimo de direção para a gente também não perder muito tempo e o processo não ficar mais demorado do que ele já é. Então, a resolução 125, na redação original, ela trazia um anexo, que era o anexo 2, que estabelecia um procedimento que era para o juiz mandar para o Sejusc, retornar, então tinha um prazo, que era mais ou menos um procedimento que a gente já utilizava no setor de conciliação e mediação do Estado de São Paulo, que foi criado em 2004, com o provimento lá do tribunal. E foi levado para lá. Com a emenda número 1, isso foi tirado da resolução. Então, o que aconteceu? Muitos centros judiciários começaram a ser instalados, esses centros de conciliação, e com dúvidas sobre que procedimento utilizar. Então, agora o projeto de lei de mediação, que está tramitando no Senado, o 7.169, ele está tentando colocar pelo menos uma diretriz básica de um procedimento, para que não demore mais do que 60 dias, quando o processo vai para a mediação, então para ele retornar para o juiz seria um máximo de 60 dias. No setor pré-processual, então, estabeleceu-se que você convida a parte contrária para uma sessão de mediação, e aí, se ele não quiser comparecer, não tem nenhuma penalidade, e se ele comparecer, então aí sim as partes vão conversar, e se fizer um acordo vai ser homologado pelo juiz e vale como título executivo. Na parte processual já tem uma ação distribuída, o juiz é que vai verificar se é um caso que vale a pena tentar uma composição, então ele manda para conciliação ou para mediação, seria bom que o juiz já indicasse se é conciliação ou mediação, e aí ele tem então 60 dias o mediador para trabalhar com as partes, pode redesignar várias sessões dentro desses 60 dias, e também dando o acordo ou não dando, depois dos 60 dias teria que retornar para o juiz e aí sim começa a correr o prazo da contestação. Então, a gente tem utilizado isso e tem dado muito certo, quer dizer, você
convida a parte, e no caso do processo, intima para a sessão de conciliação ou mediação e coloca que o prazo de contestação vai começar a fluir a partir daquela sessão. Quer dizer, a pessoa não tem que ir armada para se defender, ela pode ir livremente à sessão, se não der acordo, ela tem mais 15 dias para se defender no processo. Qual é a função do advogado na mediação? A função do advogado na mediação é muito importante porque ele deve colaborar com a mediação. E ele é que dá segurança jurídica ao eventual acordo obtido. Então, só o advogado é que pode orientar juridicamente as partes, porque o mediador, mesmo tendo como uma profissão de origem a advocacia, ele é advogado formado, mas ele está ali como mediador. E é até interessante que as partes nem saibam que ele é advogado, mas se souberem, ele não pode orientar juridicamente as partes. Então, surge uma dúvida no meio da sessão. Eu não sei se aqui seria bom eu ingressar desde logo com uma ação de usucapião, por exemplo, para depois ver a propriedade do imóvel. Eles perguntam isso para o mediador não vai poder orientar, né? Porque não é função dele e é antiético, está no código de ética do mediador que ele não pode orientar as partes. Então aí cabe a função do advogado, por isso é interessante que a parte tenha o seu advogado. Depois, se for lavrado um acordo, ele precisa ter termos próprios para que, se ele for descumprido, tenha a possibilidade de ingressar com a ação de execução. E aí quem vai verificar esses termos jurídicos é o advogado, e não as partes nem o mediador. Só que tem assim, alguns momentos da mediação, pode ser que o mediador peça para o advogado, para os advogados, licença para conversar só com uma parte ou conversar com as duas partes, porque geralmente também fazem o mediador pode fazer essas reuniões separadas com as partes. Então ele ouve uma, depois ouve a outra, ou então pode conversar com as duas partes sem os advogados, pede licença, e o advogado tem que aprender também a trabalhar com a mediação para ele ser colaborador nessa hora. Como deve agir o mediador caso aconteça uma situação de desequilíbrio entre as partes? Então, tem muitos conflitos até de consumo, por exemplo, que é uma empresa ou é um banco e o outro lado é a pessoa comum, a pessoa física, né? E isso já é uma situação de desequilíbrio. Então, se for assim, se a empresa, o banco comparecer com um advogado, o que o mediador tem que fazer? Ele tem que interromper a sessão e pedir para que a parte que veio sozinha venha na próxima sessão acompanhada do advogado. Agora, se for um caso normal, que em princípio não se percebe a desigualdade, e aí ele vai conversando com as partes e percebe que no meio, por exemplo, uma é muito tímida, muito retraída, não consegue falar, não consegue expor os pensamentos, ou por uma limitação cultural, ou mesmo pela timidez, ele vai ter que também interromper e pedir para que as duas venham acompanhadas dos seus advogados. Se uma vier com o advogado e outra não, ela já está começando numa situação de desequilíbrio. Então, ele também vai ter que verificar para interromper, marcar outra para as partes, as duas virem com o advogado. E se então, no curso da sessão, ele perceber que essa desigualdade é tão grande que não tem como equilibrar, ele não vai poder concluir aquela sessão. Porque é óbvio que a parte que tem mais desenvoltura, que é culturalmente mais preparada, ela vai se sobressair na mediação. Isso não é bom, e o mediador não vai poder segurar o lado da outra parte, como faz o juiz, eventualmente, numa decisão. Então, ele vai ter que paralisar e entregar o caso para o julgamento pelo juiz. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Rocidélio Lopes, sou juiz titular da 36ª Vara Cível da capital do Rio de Janeiro e escolhi ser juiz porque eu acredito que seja a mais bela das profissões jurídicas. A minha dica para o estudante que quer ser juiz é se dedicar integralmente à profissão, ter capacidade e bom senso para poder resolver as questões que lhe são colocadas ou que lhe forem colocadas. Agradeço a juíza Valéria pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, foi muito bom estar aqui com vocês e espero que tenha sido útil para quem está assistindo também. Com certeza foi. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.